Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de nós essa manhã. Quero estar lendo hoje Lucas, capítulo 2, do versículo 29 ao 32. E a palavra de Deus nos diz assim nessa manhã: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Palavra do Senhor. O mesmo bebê que nasceu naquela manjedoura, num curral, num estábulo, num coxo, e aí cada versão bíblica, né, traz um nome, uma denominação para o local onde Jesus nasceu. O mesmo bebê que nasceu naquela manjedoura viria a se tornar tempos depois, claro, com o passar dos anos, um jovem carpinteiro numa cidade chamada Nazaré. E este mesmo jovem carpinteiro, que viveu tempos numa cidade chamada Nazaré, se transformaria num grande homem que morreu pregado numa cruz na cidade de Jerusalém. Por amor de mim, por amor de você, por amor de todo mundo. Porque, como diz a palavra em João 3,16, um texto bem conhecido de todos nós, foi simplesmente por amar o mundo que Deus entregou o que de mais precioso Ele tinha, seu Filho. E esse mesmo homem se tornou a grande luz do mundo, Ele é a luz do mundo. Jesus é o nosso farol, Jesus é o nosso guia, Jesus é aquele que ilumina, que está o tempo todo com o seu foco de luz voltado para as nossas vidas, com o desejo, acredito eu, claro, no coração, de que todos nós venhamos a encontrar o caminho da luz. Por quê? Porque mesmo em meio a tanta sabedoria humana, o homem continua caminhando em trevas. Basta a gente, como eu falei na semana, um pouquinho disso, né, na semana passada, falando a respeito de Jesus, o pão da vida. Hoje eu falo que Jesus é a luz do mundo. Semana passada eu falei que Jesus era o pão da vida. Hoje eu trago uma mensagem para dizer que Jesus é a luz do mundo. E se essa luz não tem brilhado na vida de tantas pessoas, porque eu também ouço muitas pessoas dizerem, poxa, isso não é frase que a gente vê em filme não, isso realmente acontece. Existem pessoas que ainda pensam dessa forma. Existem pessoas que ainda enxergam, entre aspas, dessa forma. E chegam a expressar dizendo a seguinte frase, poxa, se Deus realmente ama o mundo, por que o mundo está nessa situação? Não é culpa dele. Não foi ele que comeu a maçã. Não é culpa dele. Não foi ele que cometeu o primeiro adultério. Não é culpa dele. Não foi ele que cometeu o primeiro assassinato, o primeiro roubo. Não. Até porque lá no início, lá em Gênesis, a palavra vai nos dizer que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Mas um homem, em um determinado momento, quebrou esse espelho. A gente sabe o que acontece quando a gente olha para um espelho trincado. A gente apenas se depara com uma imagem totalmente deformada. E foi isso que o homem fez e é isso que o homem tem feito ao longo dos anos. O homem tem deformado a imagem daquilo que Deus criou para que fosse a sua própria imagem. E todas as vezes que insistimos em viver longe dessa luz, que é Cristo,
nós estamos nada mais, nada menos do que deformando a imagem que Deus fez. Mas aqui nessa passagem de Lucas que eu li, capítulo 2, o evangelista ele vai contar em poucos versículos a história de um homem chamado Simeão, já um senhor de idade. E o que me chamou a atenção ontem nesse texto, lendo em casa, ontem à noite, refletindo sobre ele, é que Lucas começa dizendo a respeito de Simeão, que Simeão era um homem temente a Deus. E por ser um homem temente a Deus, ele esperava nas promessas do Senhor. E Simeão tinha uma promessa sobre a vida dele, que ele não iria morrer enquanto ele não visse a salvação do Senhor. O verso 30 que eu li, quando diz: pois já os meus olhos viram a tua salvação. Alguns versículos antes ele está dizendo: Senhor, agora eu já posso partir, porque os meus olhos viram. Como assim viu? Simeão estava no templo, e pela revelação do Espírito Santo ele é levado àquele templo, porque também pela revelação do Espírito Santo ele tinha essa promessa sobre a vida dele, de que ele veria o Cristo. E ele, quando está no templo, ele toma uma criança nos braços, e essa criança nada mais, nada menos era Jesus. Mas o Jesus homem, porque o nome Jesus denota a humanidade do Senhor. Mas ao mesmo tempo ele tomava nos braços o Cristo que era um ofício, porque a palavra Cristo apontava para a divindade daquela criança. Ou seja, ao mesmo tempo ele estava com alguém tão humano nos braços, mas ao mesmo tempo alguém tão divino. Eu fico tentando imaginar, às vezes, ontem eu até escrevi uma pequena reflexão sobre isso no Facebook, eu fico tentando imaginar a alegria daquele homem, já um senhor de idade, ao segurar a salvação do Senhor nos braços, a salvação do mundo. Imagina você, aliás, a gente não consegue imaginar, claro, mas a gente pode tentar. Imagine nós, eu não vou dizer nem segurar, mas pelo menos estar de mãos dadas com o Senhor. Esse é o desejo do Pai quando enviou o seu Filho. Esse era o desejo, o plano de Deus, esse é o grande plano do reino de Deus. Que todos aqui nessa manhã possam entrar no reino dos céus de mãos dadas com o Rei. Se assentar à mesa com Ele, comer com Ele, se alimentar com Ele, de uma comida e de uma bebida que nós até então nunca experimentamos, e que com toda certeza aqui nessa terra nós não somos capazes de experimentar, mas que pelos olhos da fé nós poderemos alcançar, que é a salvação. E semana passada também eu encerrava a mensagem falando sobre isso, que é a respeito de um banquete espiritual. Mas o que me chama mais a atenção na pessoa de Simeão é que ele faz uma declaração que acredito eu que tem faltado na vida de todos nós em algum momento, né, enquanto estamos nessa terra. É justamente a declaração que ele faz no versículo 30, quando ele diz: pois já os meus olhos viram a salvação. O que os nossos olhos têm visto nos dias de hoje? O que nós temos contemplado nos dias de hoje? É a presença do Senhor? A luz que ilumina as nações, que guia os povos? Ou será que os nossos olhos têm contemplado apenas trevas? Nós acabamos de passar pelo período do carnaval, que biblicamente, eu posso dizer assim, biblicamente é conhecido como a festa da carne. E não é nem necessário ligar, né, a televisão, ver os noticiários, jornais, para poder presenciar, ou pelo menos ter uma pequena ideia do que acontece em festas em momentos assim. Será que isso de fato agrada o coração de Deus? Por favor, não estou aqui nessa manhã tampando pedra em quem de repente participa, quem gosta. Até porque, como eu disse semana passada também, eu também já participei, eu também já gostei. A minha intenção aqui não é agredir ninguém, nunca foi, nunca vai ser. A minha intenção aqui é apenas trazer um pouquinho da verdade, que um dia eu ouvi e que um dia eu permiti que entrasse no meu coração.
ou seja, a luz. E a partir do momento que a gente permite que essa luz entre no nosso coração, ela faz toda a diferença. Porque onde habita a luz, não habita trevas. Isso é uma grande verdade. Onde a luz habita, a luz de Cristo. Onde a luz habita, não existe a possibilidade de habitar trevas. E o mundo tem caminhado a passos largos para algo além das trevas, se é que esse lugar existe. Então Simeão, apesar de ser um homem já avançado em idade, ele se alegra porque ele vê a luz. Simeão contemplou a face do Jesus Cristo, ou seja, Simeão pôde contemplar a face do Jesus humano e do Cristo divino, porque, repetindo, Jesus era o seu nome humano, mas Cristo era o seu ofício divino. Cristo é o Messias, é aquele que veio para nos salvar numa cruz, é aquele que veio para dar a sua vida de uma forma que nenhum de nós aqui seria capaz de fazer. E eu no momento também, eu acho, já falei também sobre isso. Eu tenho uma filha de 2 anos, que é o grande amor da minha vida, abaixo de Deus, claro. É a minha razão hoje. Mas eu não seria capaz de entregar ela numa cruz por amor de ninguém. Mas Deus fez. Por quê? Porque Deus é amor. Isso quer dizer que nós não amamos? Não. Mas o amor de Deus é algo imensurável. E por ser tão imensurável, nós não somos capazes de descrever em poucas palavras. Jesus é a luz do mundo. Ele veio para trazer luz sobre a minha vida e sobre a sua vida. E aí Simeão vai dizer, encerrando no verso 32, a sua fala, encerrando a sua fala, porque o texto ainda continua falando um pouco sobre ele. Depois, se você quiser, você pode ler o capítulo 2 de Lucas em casa. No verso 32 ele diz: luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Ele é a luz do mundo. Sem essa luz nós não somos capazes de ir a lugar nenhum. Porque o que é de um cego, que já não enxerga fisicamente, como nós aqui nessa terra, e muitas das vezes também espiritualmente falando, o que seria de um cego que não enxerga fisicamente, espiritualmente, caminhando por uma estrada onde só existe trevas? É um fracasso. Mas se Jesus estiver no seu caminho, se você permitir que essa luz adentre o seu coração, com toda certeza o seu caminho será iluminado por uma luz de glória, como o próprio Simeão diz aqui. Glória do teu povo Israel. E hoje o Israel de Deus somos nós. Deixe essa luz brilhar na sua vida, como um dia brilhou na minha e tem brilhado até os dias de hoje. Permita que esse Deus, que você de repente ainda não conheceu, faça diferença na sua vida, como fez e tem feito na minha. Mesmo até nos momentos de dificuldade, de maiores dificuldades. Você vai ver que é enfrentar a dificuldade de uma forma diferente. Não fácil, talvez mais difícil, mas de uma forma diferente. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.